Olá, estamos mais um episódio do Na Maca com a Ju e hoje eu recebo a minha amiga Marcela Araújo, fisioterapeuta, especialista em neuropediatria, proprietária da clínica maravilhosa Follow Kids. Mas não é só isso, gente. Há 15 anos atrás, a Marcela foi fisioterapeuta da minha irmã Estela. E ela foi uma das pessoas que eu levei todo esse mundo que nós temos lá fora para ela me ajudar a escolher os primeiros produtos da Fisiovital. E eu lembro que era numa sala aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na Olegário Maciel. Então nós temos uma vida, né, de muitos anos atrás desse crescimento, tanto da Fisiovital quanto da Follow Kids. E hoje eu quero saber um pouco mais como foi esse crescimento da Follow Kids e como é esse trabalho incrível que eles fazem, atendendo um número de, eu não sei nem quantas pessoas vocês atendem hoje. Eu sei que são uns 300 funcionários, é muita gente. Mas é uma clínica enorme que continua e faz um trabalho de base muito importante. Então, mesmo sendo grande, ela consegue manter a super qualidade que eu vi lá, há anos atrás com a Estela. Sim. Muito obrigada, amiga, por estar aqui comigo hoje. Obrigada a você, Juliana, pela oportunidade. É sempre um prazer estar com você, ouvir a sua história, né, que tem total relação com a minha história de crescimento, de sonho. E muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. E, de fato, assim, começamos só com sonhos, né? E a Follow Kids vem desenvolvendo o trabalho. Eu amo neuroreabilitação. Desde lá do início, né? Quando a gente só sonhava, eu lembro do dia que você estava sentada no sofá e você falou, eu vou começar a trazer material, né, dos Estados Unidos. E aquilo, para mim, eu olhava e falava, nossa, que distante, né? Como para mim era muito distante tudo que eu sonhava, né? De trazer metodologias, de conseguir estudar fora, de conseguir romper um pouco com essa bolha nossa aqui do Brasil que a gente tinha da neuroreabilitação. Então, foi assim, né? As coisas foram acontecendo. E acredito que com os intensivos e com tudo que aconteceu no Brasil, né? Com a equipe multidisciplinar, com o crescimento que foi as terapias intensivas, enfim, a Follow Kids ela foi se destacando nesse meio. Então, hoje, de fato, como você falou, né? Não é uma unidade grande, né? Nós somos temos 4 unidades, mais 2 unidades agora, a ecoterapia. Então, é um grande desafio, né? Conseguir fazer essa gestão, continuar sendo fisioterapeuta, porque eu amo, né? E eu não estou só na cadeira de gestão, mas também, né, de olhar protocolos, de atender as crianças, de fazer avaliação. Então, hoje, a gente tem uma equipe muito grande de coordenadores, de supervisores e também grandes desafios. Muitos desafios. Né? Mas como foi esse início da Follow Kids? Porque eu lembro da gente na Olegário. Sim. E como é que você seguiu e criou a Follow Kids e hoje, né, que está com esse tamanho maravilhoso? Então, assim, eu, de fato, eu nunca pensei em trabalhar sozinha. Assim, eu não conseguia me ver sozinha. E eu comecei a perceber as demandas das famílias e eu não conseguia trocar, né? Eu não conseguia. A criança estava comigo e estava com um psicomotricista ou um psicólogo lá na Tijuca e a gente não conseguia se falar e não conseguia aquele tempo. E eu comecei a sentir falta disso e a necessidade dessa continuidade para o desenvolvimento das crianças. Então, eu comecei, né? Chamo uma fono, vem um psicomotricista, vem um psicólogo, e começou a crescer, mas eu sentia essa necessidade da equipe. Uhum. Então, eu inicialmente comecei, né, com uma equipe básica, que foi a equipe que foi crescendo comigo. Eu tenho pessoas que hoje, né, até hoje, tem mais de 15 anos que coordenam a Follow Kids comigo e que estão nessa jornada. E foi crescendo, e foi muito trabalho, Juliana, porque assim, eu lembro de uma época que eu, né, administrava, fazia agenda, fazia nota fiscal, atendia, lidava com operadora de saúde. Então, hoje eu falo que eu conheço todos os processos da clínica profundamente, porque lidar com operadora, fazer reunião com advogados, e eu passei por todos os processos e atendia. Então, teve uma época que eu atendia 17 crianças por dia, e no final do dia, eu fazia agenda, eu entregava agenda, eu falava com os terapeutas, eu falava com o pai, fazia grupo.
E eu sou ligada no 360, né? Não, sei dá lá, pra se ver. tem volts aí, né? Então, essa é a pergunta que quem está comigo no dia a dia fala, como você dá conta? Sabe? Todos que estão um pouco mais próximos na minha rotina, como que você dá conta? Então, e eu tenho essa questão de organização, de planejamento, que eu sempre tive. Então, quando eu comecei a sonhar, eu também comecei a me planejar, a organizar os processos, e isso tudo desenvolveu a Follow Kids. Né? Então, você tem processos ali dentro para poder receber o paciente, como é que o paciente vai... Todos. Desde a entrada do paciente, até o agendamento, até a liberação, o plano individual de desenvolvimento, né? Cada criança tem o seu PID. Então, o que é o PID? O PID é esse plano individual, né, de desenvolvimento. Então, todos esses processos hoje foi ao longo de muitos anos, né, de muito trabalho, diversas reuniões e diversos processos. E eu falo que eu sou muito humilde. Eu sou do tipo que eu subo uma escadinha, se precisar voltar, eu volto. Então, eu tenho essa flexibilidade para conseguir lidar com tantas pessoas, né, dentre funcionários, terapeutas e prestadores de serviços, e advogado, e contador, e operadoras. Então, se eu precisar voltar, eu volto. Se eu precisar, né, ser humilde para aceitar críticas, eu aceito. Então, isso faz com que a gente cresça. Também acho. E eu percebo que a Follow Kids, assim, eu sempre tive meus objetivos, mas eu também sempre fui muito flexível às mudanças, né? Então, quando eu percebia que a gente precisava mudar, eu parava e realinhava os processos, né? Então, é isso, assim, de fato, por isso que a gente consegue atender a demanda, né, de atender hoje milhares de atendimentos mês, né? São muitos terapeutas, muitas crianças entrando para processo de avaliação. Então, a gente atende tanto as crianças com diagnósticos fechados, assim como crianças que vêm para fechar diagnóstico junto com médicos, né, que pedem uma avaliação inicial. Então, existem muitos processos dentro da clínica para que essa criança e essa família seja acolhida. Assim, dentro, o que me chamou a atenção e que eu tenho escutado muito, e acho que também é o que a Billy prega muito, é a importância dessa avaliação, que é o PID. O PID, de fato, já é meio que o resultado da avaliação. Já né? É o resultado. A criança passa pelo processo de avaliação e reunião com a família e toda a parte de avaliação e conversa com a família. E aí, o final, né, sai o PID. Uhum. Então, esse processo, ele demora aí, depende de cada criança e da gravidade ou do nível dessa criança, para a gente conseguir desenvolver. Então, o PID, qual vai ser o tratamento? Qual vai ser os objetivos alinhado com a equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, enfim, né? Cada um coloca de uma forma. Qual é a importância para você poder desenvolver o PID? Qual é a importância que existe nessa avaliação? Então, o que é importante e aí eu vou te falar uma coisa, Juliana, você vê muitas clínicas que prometem, porque nós temos objetivos traçados, e aí quando você vê, não existe um padrão ouro de avaliação, né? E isso hoje é algo que a gente investe. Se você chegar na clínica, você vai ver que tem lá as folhinhas que a gente compra de avaliação padrão ouro, né, para todos os diagnósticos. Então, para autismo, para paralisia cerebral, para síndrome de Down, enfim, para cada criança existe um processo de avaliação. Então, exemplo, se eu recebo uma criança que eu preciso aplicar um VISC, exemplo, ou uma criança que precisa ser avaliada da parte motora com MABC2, a gente tem lá o material do MABC2 para avaliar. O que é o MABC2? É uma avaliação, uma bateria de avaliação motora. Né? Então, assim, qual é o objetivo dessa avaliação motora? O MABC2 a gente consegue avaliar diversos eixos, né? Equilíbrio, a parte motora mesmo, né, da criança, de habilidades funcionais, ela passa desde a habilidade motor fina a grossa. Né? Então, ela tem desde a atividade de colocar uma moeda no cofre a pular num pé só. Então, é óbvio que esse é o diferencial. Então, na maioria das vezes, as crianças chegam e elas passam por essa avaliação comigo, e aí são só as coordenadoras que avaliam, porque a gente precisa entender para onde essa criança vai.
né? Então, assim, eu não posso... não é toda criança que vai fazer um MABC2, não é toda criança que vai fazer um IDAD, que vai fazer um Denver, ou que vai fazer um VISC, e, né, dentre muitas outras avaliações. Assim, a gente precisa saber para onde a gente vai levar essa criança. Depois, essa criança, depois que passa por todas as avaliações, aí a gente tem a produção do PID. Né? Que aí é o que vai... Quais vão ser esses objetivos primeiros que vocês vão traçar para essa criança? Isso. E isso envolve também os objetivos que o pai tem? Então, e isso que é muito legal. Eu fui recentemente num curso no Texas e eu ouvi da professora Priscila Templen, acho que é assim que pronuncia o nome dela. Ela é brasileira, né, e professora de um laboratório lá de desenvolvimento motor. E ela frisou muito isso e eu fiquei feliz, porque eu falei, nossa, que legal, porque a gente já está aí vivendo essa ideia na Follow Kids, né? Porque esse PID, o importante é que o pai tenha o PID dele, né? Então, quando a gente faz um PID com objetivos da clínica, para dentro da clínica, para dentro da nossa infraestrutura, eu também preciso de um PID para a realidade. Exemplo, eu posso ensinar a criança a pedalar, o processo para que ela possa... Mas ela precisa ter uma bicicleta em casa, ela precisa produzir, né? Ela precisa generalizar o aprendizado da bicicleta, né? Uhum. Então, e eu achei muito legal, porque a professora Priscila, ela colocou isso. Se os pais fizerem 5 minutos de atividade, precisa de muito, né? A gente tem aqui pais que produzem 5 minutos somente daquele objetivo e as crianças melhoram muito, né? Inclusive, tem um artigo, vou achar esse artigo para te encaminhar. Mas, e aí eu vim, né, mais fortalecida ainda dessa ideia, né, de organizar melhor ainda e estruturar para que os pais façam parte do processo de desenvolvimento. Essa é uma conversa muito antiga, né, da prática, centrada na família, enfim, essa é uma conversa muito antiga, mas que a gente percebe a dificuldade no dia a dia, né, porque as famílias, elas têm todas elas têm uma rotina, um dia a dia, e a gente precisa, então, quando ela falou dos 5 minutos, eu falei, por que não, né? Fazer um PID onde a mãe checa ali todos os dias e a gente consegue ver online que ela fez. Então, isso que é bacana, né, pelo sistema. Me conta aí um pouco disso, porque pelo que... assim, vamos lá, eu sou uma mãe, eu cheguei lá, então passei pelo processo, então meu objetivo é que a Catarina, ela fique mais tempo na hora de comer, ela consiga comer sozinha. Fazer esse movimento, sim, comer posicionada. Então, a gente vai fazer... E você também acha que seja um objetivo maneiro? Um objetivo funcional e de uma habilidade que ela precisa desenvolver para a idade. Para o colégio. Para social, para o colégio, enfim. Então, vou me comprometer a fazer isso também em casa? Então... Hoje não é um formulário, né? Os terapeutas têm um aplicativo onde eles colocam, eles sinalizam ali todos os objetivos que foram feitos, realizados, e a mãe recebe um formulário onde ela checa o que ela fez. Então, a gente consegue, como é online, a gente consegue ver ali, subindo a estatística dessa criança, né? Ela teve 20 oportunidades de ir para a bicicleta, porque o pai sinalizou. Dia 29, fui para a bicicleta 5 minutos. Dia 30, fui para a bicicleta. Então, isso integra, né? Integra, fortalece para que o terapeuta continue ali com os objetivos e que a gente consiga... A nossa meta, Juliana, é que essa criança não dependa de clínica, né? E a gente sabe que muitas crianças, o tempo de tratamento é longo, mas também existem muitos objetivos que a família, né? Como você falou, às vezes a mãe quer que essa criança coma sozinha. E existe possibilidade, mas quantas oportunidades são dadas para essa criança conseguir comer sozinha? Então, não é o tempo da clínica, né? Eu não vou conseguir ensinar essa criança essa habilidade durante 45 minutos e vamos supor que essa criança aproveitou 30 minutos da terapia. 2 vezes por semana. 2 vezes na semana. Então, para que ela consiga, né, desde lá, né, da gente pensando em córtex motor, e pensando na habilidade cognitiva, de aprendizado e de memória, essa criança ela precisa de muitas oportunidades para que ela consiga desenvolver não só a habilidade motora, mas cognitiva e tudo que faz parte ali, né? Porque você quer deixar ela sozinha com o prato. Você não quer segurar o prato, você não quer dar na boca. Você não quer dar, né? Você não quer ficar direcionando a sua boca, tá aqui. Você quer que todo o processo de aprendizado dessa função
que não é só motora. Então, quando a gente pensa no córtex, eu falo muito isso nos treinamentos da clínica, eu falo, gente, vamos pensar nesse córtex de uma forma sistemática. Não fique só no seu quadradinho motor, né? Porque, assim, essa criança precisa pedalar, mas ela tem que generalizar, e para isso ela tem que entender o que é bicicleta, ela tem... Então, adianta na psicomotricidade eu só colocar sentado pedalando? É super bonito para um vídeo, para o YouTube, né? Tá fazendo atividade. Mas e depois? E o que a gente quer é otimizar o tratamento. Essa criança precisa aprender o quanto antes. E você precisa dessa ajuda da família também, Sim. que é o que você falou. Porque é treino, né? Se eu não ficar treinando... São oportunidades. O tempo em várias vezes durante o dia, durante a semana, eu não vou estar entendendo como é que é esse movimento para eu fazer corretamente. Que é o que a gente faz há muitos anos em relação à utilização de recursos, né? De materiais e de... Eu preciso que essa família dê continuidade, utilizando os recursos, colocando uma postura bem sentado. Para isso, eu preciso de recursos externos, exemplo. Então, eu crio memória como? Dando oportunidade, né? Fazendo. Então, não adianta. Acho que a família, quando coloca numa clínica de neuroreabilitação, ela tem que estar bem decidida a estar dentro do processo. E por isso que eu gosto de fazer os primeiros contatos, por isso que eu gosto de receber essa família. Porque eu deixo isso bem claro. E você acha que os pais estão aderindo mais? Eu acho, assim, a gente tem percebido uma melhora muito grande nas crianças, assim, um feedback muito bom dos pais. Acho que o treinamento, né? A gente já conversou sobre isso, né? Já. O treinamento parental, trazer esse pai para o meio, fazer reuniões online, né? Toda essa produção de material e organização faz com que o pai se sinta parte do processo. Então, acho que o resultado final é bem satisfatório. A gente teve essa conversa, foi durante a pandemia. E durante a pandemia, tanto você quanto eu, a gente notou que o pai acabou, como estava em casa, acabou se envolvendo muito mais no tratamento. Aí a minha pergunta é, isso se manteve? Você acha que esses pais se mantiveram? Eu acho que isso foi tão legal que deu um novo olhar, assim, uma nova... vamos dizer assim, eu acho que os terapeutas também, eles conseguiram perceber que é possível, né? Que era possível. Eu percebo isso porque, assim, Juliana, são diversas reuniões que a gente faz e eu sempre falo, você deu feedback para o pai? Você pediu para o pai? Você... E muitas vezes não é minha obrigação, né? Porque o terapeuta, ele tem essa, mas não sou eu que tenho que fazer, né? Então, assim, o que eu percebi depois da pandemia é que os terapeutas, eles começaram a perceber que os pais, sim, eles podiam dar continuidade. Eles eram capazes, né? E aí, com tudo isso que veio, com todas essas novidades, né? Do online, da facilidade do WhatsApp por vídeo, da facilidade das plataformas, isso fez com que a gente aproximasse mais os pais. E hoje, existem até no autismo, né? Muitos supervisores fazem grupos fechados com os pais de Facebook, enfim. E ali a gente consegue ver o dia a dia, né? Os pais, eles vão postando o dia a dia, né? Para a generalização dos objetivos. Como assim? Explica um pouco mais. Vocês têm um grupo de pais, por exemplo, eu sou uma gestora de um grupo de pais, aí eu vou criar um grupo, aí eu, mãe, também vou estar me relacionando com outra mãe, a gente também vai estar trocando? Não, a mãe se relaciona com o supervisor, com o supervisor dele. Cada família tem um supervisor. Entendeu? Entendi. Então, isso para que a gente consiga desenvolver isso. Aí eu estou falando dentro do autismo, tá? Então, assim, para a gente conseguir desenvolver as crianças, né? E tem crianças que eu preciso avançar em nível ali dentro das avaliações, né? Então, eu tenho 80 objetivos, eu vou ficar com poucos objetivos para que essa criança, de fato, consiga aprender. Então, a família tem que estar... dando continuidade em casa. Tem que estar junto. Aí, para isso, a gente monta os grupos com os supervisores. Para poder estar olhando... Não é ver se está fazendo, não é isso. Mas para poder estar trocando essa ideia. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que, de fato, os pais que passaram pelo processo da pandemia, eles se tornaram mais ativos. Né? Eles conseguiram perceber que eles dão conta
de dar essa continuidade, de treinar uma marcha, de colocar de pé, de utilizar uma faixa, de colocar uma roupa terapêutica, um extensor, a órtese de forma adequada. A gente começou a perceber mais essa integração, de fato, das famílias, dos responsáveis e cuidadores, né? Muitas crianças, a gente tem um grupo de cuidadores aí que fazem, né? Muitas mães precisam desse suporte. Muito, com certeza. Dentro desse trabalho que você está me falando, você também falou muito da visão global da criança, e que você abriu a Follow Kids porque você sentia necessidade de ter outros profissionais trabalhando essa criança para a gente poder continuar evoluindo. Sim. E eu queria que você contasse um pouco a importância da fala de um profissional de uma área com outro profissional, e essa integração global com objetivo em comum. E esse PID, ele já direciona para todo mundo ter o mesmo objetivo? O PID é único, né? Ele é multidisciplinar. Mas a interação entre os terapeutas, né? Cada criança tem o seu grupo, os terapeutas estão ali, então eles precisam estar se falando, dando feedback. Então, qualquer mudança no quadro, qualquer solicitação da família é passada através do grupo, mas eles também estão próximos, né? Então, assim, essa integração dentro da clínica acaba acontecendo mais, né? A gente sabe como o nosso dia a dia é corrido. Eu não vou falar que é 100%, mas a gente vai sempre tentando dar o nosso melhor, né? Então, eu acredito que tanto o sistema que a gente utiliza para que eles tenham, tenha integração, né, com a evolução e o tratamento, eu acho que isso é fundamental para que a clínica aconteça, para que faça sentido a equipe, né? E a maioria dos pais que vêm para a Follow Kids, ele não vem para fazer a fisioterapia, né? Ele vem para fazer um tratamento completo, né? Ele vem para fazer a musicoterapia, a fisioterapia, né? Ele tem todo o tratamento ali dentro. Então, eu acho que é isso que ele espera. E quais são? Porque você falou de musicoterapia também. Quais são os tratamentos que vocês oferecem que fazem parte desse global? Hoje é psicologia, musicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, a fisiorrespiratória, a fisioterapia motora. A gente tem a neuromodulação, né? A neuromodulação, que é a estimulação transcraniana. Então, é um setor separado, né? Não é uma atividade, um conselho separado, mas é um setor, o neurofeedback, a hidroterapia, a ecoterapia. Estou esquecendo de alguém. A eco é aqui no Recreio? É aqui no Recreio. É no Aras, aqui no Recreio. A nutrição, né, que hoje está trabalhando diretamente com as seletividades, com as crianças com essa necessidade, independente do diagnóstico de autismo, né? A gente recebe muitas crianças que vêm por conta de seletividade. Sem diagnóstico de autismo? Sem diagnóstico, né? Típicas? Algumas sem diagnóstico. Eu não posso te falar que... mas sem diagnóstico. A psicopedagogia, né? A neuropsicopedagogia, que agora também tem alguns pais que vêm querendo a neuropsicopedagogia, né? Então, a clínica é uma clínica, a gente está sempre tentando trazer o que tem de novidade, né? E o que tem perspectiva para melhorar o futuro dessas crianças e desenvolver. E por isso que a gente está com um time muito bom, né? Grande, para atender a todos, mas também tentando trazer tecnologia, né? Estudo, pesquisa. É aí que eu ia, porque você fala novidade. Às vezes as pessoas acham que novidade é qualquer coisa nova que vai trazer e vira hype. Sim. Eu acredito, eu vejo no seu trabalho e no que eu te conheço que são novidades com embasamento, Sim. com conhecimento. Então, como é que é esse trazer essas novidades? Como é que você faz esse processo de trazer... Então, Juliana, porque tem neuromodulação, como é que foi, né? São eu coisas vou te falar, novidades. Eu vou te falar de algo assim, que é muito real na minha vida. Eu sou uma pessoa que não me exponho muito, né? Não falo muito dos meus projetos. E eu acho que é assim, né? A gente vai caminhando, crescendo, sonhando, entregando, trabalhando. Eu fiquei praticamente 6 anos ali, no início da Barra, estudando tudo que tinha de novidade. Eu lembro que eu construía as roupinhas, né? Eu via, você até viu isso, né? Eu via e aquilo era tão distante de mim, né? Então, eu construía as roupinhas, eu comprava faixa
pela Amazon, construir, porque eu não via, não tinha Não nada. tinha. Antigamente era o tecido, né? Você comprava metro, aquele tecido, e você recortava a roupa. Então, eu só vou resumir, né? O que acontece, assim, a tecnologia hoje para reabilitação é algo que já é utilizado há muitos anos. Então, eu estou desde 2016, 2017 estudando, trabalhando, pesquisando, né? Terminei agora, a gente publicou um protocolo, um artigo em autismo. A gente vai publicar agora um outro artigo em TDCS para autismo. Então, assim, a minha ideia é o que você falou. Eu não quero trazer nada só porque eu quero fazer propaganda de estar trazendo uma novidade. Eu estou há muitos anos estudando, né? Então, estudando, trazendo, vendo a diferença que tem feito na vida das mães, e nem por isso, né, eu coloco essas mães para falarem, mas eu poderia, porque a gente tem muitos efeitos, né, positivos. Então, a estimulação transcraniana, né, por corrente magnética e elétrica, assim como o neurofeedback, assim como a fotobiomodulação e algumas outras tecnologias, elas estão vindo para, de fato, nos auxiliar no processo de desenvolvimento da criança. Então... E o que é isso, especificamente? A estimulação, vou falar bem superficial, mas assim, a estimulação magnética é uma máquina, de fato, né, que gera um campo magnético, e aí, através de bobinas, né, existem várias figuras de bobina. Essa bobina, ela, quando é posicionada no escalpo, né, de acordo com a localização do sistema 10-20 da EEG, a gente escolhe o lugar, né, através de avaliação, da necessidade, porque é um campo muito vasto. Então, eu posso receber crianças dentro da área de psiquiatria, e, né, com questões comportamentais, assim como na fala, né, alteração de fala, atraso na fala. Então, a gente faz uma análise ali da área que eu quero estimular. Então, através desse campo magnético, eu posso induzir, né, para excitar ou inibir o cérebro. Então, por isso que tem que ter estudos, protocolos. A gente não utiliza nada de forma assim aleatória. Vamos colocar 5 Hz aqui em córtex frontal, porque eu acho que vai dar certo. Né? Não. De fato, existem os protocolos descritos, então é todo um estudo, cada uma criança. Para fechar um protocolo de uma criança, eu vou te falar, são muitas reuniões. Porque a gente pega dói, artigos, se debruça ali para conseguir fechar um protocolo. Então, tem que ser uma boa escolha. Então, eu tenho a corrente, eu tenho a magnética e tenho a corrente elétrica, que é através dos eletrodos. É um aparelho menor, que são eletrodos, né, que são embebidos em soro e colocados diretamente no escalpo. E aí é uma onda elétrica, né, uma corrente elétrica. Existe diferença dos dois aparelhos, né, porque as correntes são diferentes, mas os resultados na literatura, a gente tem muito resultado em TDCS na pediatria por conta da facilidade de acesso ao aparelho. O que é TDCS? TDCS é estimulação por corrente elétrica, só para ficar mais fácil, né? Estimulação transcraniana por corrente ou contínua ou elétrica. Alguns falam contínua e outro elétrico. Mas o acesso ao aparelho, o aparelho de corrente magnética hoje é um aparelho caro. Então, a maioria das clínicas trabalham com corrente elétrica, que tem muita base, que tem muito protocolo, e é mais acessível o valor. E a gente tem um retorno interessante para essa criança? Qual é o parte pesquisa mesmo? O que as pesquisas falam? Qual é a melhor opção? Por exemplo, eu vou usar mais para uma criança que tem uma questão comportamental, motora ou alimentar, não sei. Qual é a fala? Quais são os melhores objetivos? Juliana, que você acha? Pela sua experiência. Uhum. Então, depende de cada caso é um caso. Ai, é muito difícil essa área, tudo depende. Não, então, depende porque eu posso ter crianças com questões motoras, né? Eu quero melhorar a marcha da criança, exemplo. Eu tenho que escolher o melhor protocolo. Eu tenho que escolher o melhor objetivo. Então, nem sempre o meu objetivo é o objetivo da família. Então, mas se você buscar na literatura, né, e aí eu não vou nem falar dos resultados da Follow, porque, exemplo, eu tive agora, recente, eu estimulei a área motora
E a mãe falou para mim assim, Marcela, eu fiquei apavorada. Eu cheguei em casa, meu filho sentou, ligou a televisão e descascou uma banana e começou a comer a banana. Do tipo, quem é esse ser? Nossa, que maravilha. Né? Então, assim, uma criança com autismo severo, ela disse, eu não acreditei que ele chegou, foi na cozinha, pegou a banana, sentou. E eu, então, assim, é uma área muito central, né, M1. Né? A área de córtex motor, né, a área é muito central. Então, assim, qual é o impacto ali em F3, na área cognitiva, enfim. Então, isso é algo clínico, entendeu, Juliana? Assim, eu posso estimular o córtex frontal e ter uma criança que melhorou o equilíbrio. Nossa. E aí a gente, se você parar para pensar que essas crianças elas tiveram uma lesão, um insulto, elas tiveram uma lesão e que a forma de modelar esse cérebro foi totalmente diferente. Sim. Então, quando a gente faz um mapeamento cortical, a estimulação magnética através da bobina, a gente consegue fazer o potencial evocado motor, então eu consigo achar a área motora no cérebro. E muitas vezes, quando a gente começa a fazer o mapeamento, aí você vai, no sistema 10-20, você vai em cima da área motora. Tá. E aí você começa a procurar a área motora. Você fala, cara, a área motora está muito anterior. Entendeu? Você começa a ver a mão entrando, ou se você quiser, o pé é muito mais difícil, mas você começa a ver a mão entrando, né, com estímulo distal, a gente dá o impulso magnético e aí a gente vê a resposta motora. E aí você vê como foi modelado ali de uma forma totalmente diferente do que a gente espera do sistema 10-20. Então, cada criança, ela pode estar ali, né? A gente está esperando que o córtex motor está aqui e não está, por conta da lesão, entendeu? Não, ou por conta da modulação, da neuroplasticidade. Eu posso estar, né? Eu só não estou pirando, Juliana, porque agora nós fizemos mais de 100 potencial evocado motor e eu vi de tudo. Sim, então, para a gente que está na prática clínica, eu sei que pode ter, né? É muito diferente para quem está só dentro do laboratório estudando a área motora, exemplo. Para quem está na prática clínica fazendo o potencial evocado, é muito diferente. Então, mas isso para mim é muito novo. Você vê, eu estudo, eu vejo a área, eu falo com um monte de gente, eu nunca tinha conversado realmente sobre... E eu vou te falar assim, eu estou estudando, né? Eu sou uma eterna estudante. Eu não tenho tanto domínio sobre toda essa área, sobre tudo que vem acontecendo, porque a gente fala que a cada suspiro tem um artigo novo em estimulação, tanto magnética quanto contínua. Mas hoje, a corrente magnética, se você vê na prática a estimulação periférica, você não quer mais usar aquela maquinazinha do phase, do TENS, que a gente conheceu lá atrás. Nem para a parte motora, né? De uma porque pessoa... Você pode fazer... A gente consegue estimular com a corrente magnética os músculos de uma forma muito mais profunda, né? Ou de acordo com a quantidade de hertz, enfim, como eu coloco ali na máquina o meu protocolo, eu consigo estimular a periférica. Então, eu consigo estimular a área central e periférica. Então, imagina, assim, o tempo que eu gasto de terapia para um aprendizado, imagina eu excitar esse cérebro, eu aumento o limiar de aprendizado, eu aumento aquela área, e aí eu coloco o neurotransmissor assim, quero aprender. E aí eu dou estímulo. Aí você vai para fisioterapia funcional. Então, o que a gente faz é estimular a criança, né? Colocar o aparelho, ou magnético ou elétrico, e fazer a terapia. Então, assim, eu abro possibilidades de aprendizado. Essa criança aumenta o limiar, né, de estabilidade cortical, e aí eu ensino. Então, a possibilidade de aprendizado é muito maior. Nossa, é para todas as crianças? Ou vocês escolhem meio que... Não, muitas crianças, assim... exemplo, uma criança que faz muita crise convulsiva, a gente precisa fazer toda uma análise para conseguir estimular esse cérebro, porque a gente está falando de corrente. Mas depende de cada caso, a gente avalia cada criança, cada situação, faz um mapeamento cortical, é importante.
eu, quando comprei a máquina elétrica, eu falei, não, eu tenho que ter a magnética para conseguir fazer o mapeamento, né? Então, assim, foi um grande investimento. Foi. Mas, de fato, hoje eu tenho mais segurança até para aplicar a elétrica, porque a gente consegue fazer o mapeamento antes. Meu Deus, que incrível isso. Eu realmente não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Então, assim, a gente está falando, vamos lá, muito leigo para mim, tá? Vou lá no leigo para o pessoal também estar entendendo isso. Eu posso pegar uma criança que tem uma dificuldade do aprendizado motor, ou de algum aprendizado, ou de fala, ou motora da fala. Eu vou fazer uma bateria de exames e tal, tá? Passei por essa fase. Então, a gente vai fazer todo um mapeamento magnético e depois a gente vai fazer uma estimulação com eletro. E aí a gente escolhe qual é a forma de aplicar a corrente. Né? Mas aí, teoricamente, eu abri esse cérebro... Abrir possibilidade de aprendizado. Para ele aprender. Então, eu vou ter mais... Vou aprender... Teoricamente, eu vou aprender de uma forma mais rápida tudo aquilo que eu... Nossa! Então, serve assim, para mim também? Serve para todos. E, assim, e você vê que o nível de evidência para psiquiatria, para ansiedade, para depressão, é Gadeline nível A. Então, cada vez mais, eu recebo muita ligação. Eu não trabalho com adulto, né? Mas a gente percebe que cada vez mais, né, a gente tem visto pessoas entrando, né, com quadros depressivos, precisando da corrente magnética. E, assim, o resultado é absurdo. Né? Eu tenho falado isso para todos que eu posso, assim, olha, faz que precisa, né? Faz o tratamento que você vai ver. E a gente tem, assim, respostas em 4 aplicações, 10 aplicações. Então, não é algo um protocolo muito extenso também, sabe? Então, para cada criança... E para cada caso, é um protocolo. E aí eu vou entrar com a fisioterapia. Mas aí eu fiz lá o protocolo de 10 sessões. Depois eu continuo com a fisioterapia normal. Então, eu posso, dependendo do caso, eu posso fazer um desmame, né? Com uma manutenção e depois de um mês eu vou repetir. Cada criança, o protocolo vai ser escrito de uma forma. E você acha que toda... Eu estou generalizando, desculpa, mas a grande parte das suas crianças, você acha que seria interessante fazer esse protocolo para a gente poder... Porque seu objetivo inicial é que a criança não precisa mais de mim. Que ele desenvolva, né? Que ele desenvolva e não precise tanto da fisioterapia, da terapia e tal. E você acha que com esses novos protocolos a gente vai conseguir almejar esse objetivo seu, alcançar E é isso que a gente espera, porque assim... hoje, Juliana, assim, ao longo, né, de 20 anos trabalhando, 20 e pouquinhos, né, trabalhando, a gente consegue entender aonde uma criança com paralisia cerebral chega. Consegue. Né? A gente consegue entender mais as crianças com autismo. Daqui a 10 anos, o que vai acontecer? Síndrome de Down, daqui a tanto... Então, numa forma preventiva, né, e de organização do plano terapêutico, eu também posso ali, olha, agora essa criança ela tem que desenvolver a área de alfabetização. Exemplo, né, até a síndrome de Down, vamos dizer assim, que tem mais dificuldades com fala, ou algumas até com questões comportamentais, enfim. Então, a gente já organiza nesse plano terapêutico o tempo que eu vou entrar com a neuromodulação. Idade, né? Vou estar com 6 anos, vamos entrar porque ela vai começar no investimento, colégio. É uma estimulação de córtex. Então, a gente tem que tomar as decisões, né? Quanto tempo eu vou ficar estimulando esse córtex? Então, assim, ela precisa muito agora na área de aprendizado, né? Ela está com dificuldade na alfabetização. Vamos potencializar. A área de fala, vamos potencializar. Então, depende. Eu posso utilizar junto com o intensivo, eu posso utilizar com objetivo pequeno, mais restrito, né, pequenininho, como de área motora, mas só para se alimentar, exemplo. Eu posso ter objetivos de números. Então, assim, agora eu vou entrar eu vou fazer uma pergunta, então. Então, a gente tem o GMFCS. Hoje falam que não sai. Com essa opção, não existe mais esse não sai. Não, assim, eu não, esse é um assunto que eu não entro muito. Eu sempre, quando os pais conversam comigo sobre isso, eu falo assim, olha,
o que eu puder fazer para potencializar e alcançar o máximo, né, desse potencial do seu filho, eu vou fazer. Mas isso é bem difícil de falar, porque a gente, de fato, a gente consegue ver crianças que ficam mais graves, crianças que melhoram muito. Hoje tem muito recurso, entendeu, Juliana? Então, assim, para mim é muito difícil bater o martelo. Quando a gente fala de neuroplasticidade, quando a gente fala de recursos, de uma família que está integrada, de... né, são muitas coisas que envolvem, né? Muitas coisas que envolvem, porque a gente mas dá tem esperança, gente. Para mim, dá uma esperança. Eu acho que o interessante é que você tem uma esperança a mais sobre esse desenvolvimento. Quantas crianças você conhece hoje que receberam estimulação magnética periférica? Nenhuma. Que eu saiba, nenhuma, assim. Aí eu deixo esse ponto de interrogação. E é uma máquina cara. E aí, assim, as pessoas não querem fazer esse investimento para atender, simplesmente porque é mais um recurso da fisioterapia. Entendeu? Mas eu acho que pode ser um investimento que pode ser um divisor de águas de novo dentro da fisioterapia, como a gente já teve alguns. Sim. Né? Então, a própria terapia intensiva foi um divisor de águas. O próprio teratógrafo da criança estar o dia inteiro organizada foi outro divisor. Sim. E esse eu acho que pode ser mais um integrado a tudo isso. Sim. Então, assim, eu acho que esse é um assunto enorme. Sim. Com muita literatura, né? Tem a Luanda Colange, que é referência, minha orientadora. Eu acho que você tinha que fazer um podcast com ela. Ela tem... Luanda, a gente te convida a fazer um podcast com a Juliana. Gostaria muito mesmo. Porque acho que a Luanda hoje é a pessoa que mais escreve no Brasil sobre estimulação transcraniana em pediatria, né, em criança. Uhum. Então, acho que ela tem... E é uma honra, né, ter ela como minha orientadora. Então, ela é do Rio? Ela é de São Paulo. Toda a minha desorientação... Pertinho. Lu, já tô amiga, ó. Tô ligando, semana que vem. Então, ela me coloca na casa, que toda minha, né, eu falo, gente, eu sou muito agitada, eu penso 1000 coisas, porque eu quero, de fato, né, assim como a gente estava conversando lá atrás, eu fiquei muitos anos sabendo se aquilo ia dar certo, né, e olhando, utilizando a gaiola de diversas formas, eu vejo hoje, em clínicas no Brasil inteiro, pessoas usando recursos dentro da gaiola, que falam assim, gente, eu comecei a fazer isso. E isso é muito legal, né, porque muitos cursos começaram dentro da Follow Kids, então as pessoas viam eu atendendo, viam os terapeutas atendendo, e a gente, né, começou. Então, isso é muito legal. Né? Então, assim, acredito muito que a gente precisa avançar. E a estimulação transcraniana, todo esse mundo de tecnologia precisa avançar, né? Antes de conversar com a Luana, você vai me dar tudo quanto é pesquisa, para eu poder estudar. Para conseguir conversar com ela, tem que estar com pesquisa. Eu tenho que dar uma estudada grande para fazer pergunta, né? Porque senão não dá nem para perguntar. Não, mas muito interessante essa área. Eu acho que pode ser um grande divisor de águas que você está trazendo, que eu realmente nunca tinha ouvido falar. E que, se tem embasamento científico que está dando bom resultado, eu acho que as outras clínicas poderiam começar a dar uma estudada também sobre essas possibilidades. Sim. Mas as crianças precisam. Então, eu tenho essa possibilidade na sua clínica, além de um monte de outros recursos. Durante todo esse momento que a gente está conversando, algumas coisas me tocaram, assim, acenderam algumas luzinhas que são importantes. Você falou de inovação, você falou de novas tecnologias, mas principalmente você falou de estudo, de cursos, e de que a Follow Kids também trouxe muitas inovações de cursos aqui. E eu sei no site de vocês, nas publicações, que vocês trazem muitos cursos. Então, vocês dão muita assessoria, tanto os profissionais de vocês, quanto os de fora também. Tem cursos, eu posso me inscrever? Eu não, né, que eu não sou física, mas eu poderia, o fisioterapeuta tem cursos que vocês oferecem? Sim, assim, hoje a gente tem um núcleo de pesquisa, que esse núcleo, de fato, a gente tem tentado fazer ensaios clínicos, né? Algo que a clínica não fazia, né, Juliana? Você via muito isso dentro das universidades, dentro de laboratórios, dentro de grandes hospitais, mas a clínica hoje, para se dedicar e investir em pesquisa e ensaio clínico, zero,
né? Porque é caro, porque demanda tempo e estudo. Então, quando eu comecei a entrar nessa parte de pesquisa, eu comecei a ver que, de fato, a gente precisava trazer cursos, trazer mais treinamento, enfim. Então, assim, os cursos já acontecem há muitos anos na clínica. Mas agora, de fato, nós abrimos um núcleo de estudo, de pesquisa, né, um núcleo em neuroreabilitação infantil totalmente focado para trazer novidades. Então, sim, os terapeutas, né, do Brasil inteiro podem vir para o Rio de Janeiro, aproveitem o Rio de Janeiro e vêm para a Follow Kids para aprender um pouquinho, ver o que tem de novidade. Mas a gente tem que estar sempre nessa busca de crescimento. Essa é a grande diferença que eu vejo dos profissionais, sabe? É engraçado isso, mas o pessoal da nossa época, da nossa idade, eles têm tanta bagagem de Muita curso, bagagem. e não param de estudar. Sim. E eu acho que é isso que fez o grande revolução na fisioterapia no Brasil. Sim. Porque se a gente olha a época de Estela, quando Estela era adolescente, era boba e tal, e começou a entrar algumas coisinhas. Sim. Aí, 2010, começou um boom. Veio a Billy, veio outros cursos, o pessoal começou a estudar e ir lá para fora trazer muita coisa. Muita novidade, né? E é outra fisioterapia hoje. Sim. Assim, o que eu sinto falta, existe algum desinteresse, existem muitas pessoas boas estudando, né? E aí eu vou te falar algo que aconteceu comigo até 2017, 2018. Eu percebia que muitas pessoas entravam na Follow Kids só para ter o nome no currículo, né? E só para aprender o jeito da Marcela de atender, né? Não é nem a Marcela, assim, qual é o funcionamento, como eu faço. Então, eu comecei a perceber isso, assim, pessoas... E eu peguei um caso muito engraçado, né? Um terapeuta que entrou na clínica e em 4 semanas o currículo dele estava com toda a nossa forma de trabalho, lá o nome dele como terapeuta, supervisor da Follow Kids. E aí ele chegou e disse assim, eu consegui um trabalho de supervisor numa outra clínica, enfim. E aí eu recebi esse currículo, né? A pessoa tinha 4 semanas dentro da Follow. E ela conseguiu o emprego por conta disso. De um mês. Ela não deu tempo de nada. O que ela aprendeu em um mês? Então, assim, isso começou a me deixar um pouco chocada, para dizer a verdade, sabe, Juliana? Porque você sabe o tempo e o processo que a gente levou para chegar até aqui. Então, assim, eu não vim, né, de uma família que simplesmente o meu pai me deu uma clínica. Você sabe disso, que eu comecei lá na Canto da Fala pequenininha. E aí fui crescendo, fui para o condado, tudo com muito esforço, tudo que eu conquistei foi com o meu trabalho, com a história da fisioterapia na minha vida, que eu amo. E foi um processo ao longo de muitos anos, né? E aí eu vejo esses atalhos que muitas pessoas tentam fazer, né? Então, eu aprendo um jeito de atender, sem essência, eu aprendo um jeitinho e eu consigo ganhar um pouquinho a mais dizendo que eu fui, né? Isso começou a mexer muito comigo. E até um dia que eu estava conversando com a minha mãe é uma gestora de escola, né? Ela sempre trabalhou envolvida com muita gente. E ela falou assim, Marcela, pensa de uma outra forma, pensa que eles estão levando um pouquinho de você, um pouquinho da sua essência para abençoar outras crianças. Né? Você não tem como conter isso. Não tenho como conter, não tenho como controlar. E, de fato, assim, seria muito importante que todos buscassem, né, em cursos, que se aprimorassem, que juntasse lá como eu. Eu lembro quando eu fui para o Chile, que eu liguei para o meu marido e falei assim, vende o carro porque eu vou ficar aqui. E ele, o quê? A gente vai ficar a pé? Eu falei, eu consegui, eu passei, eu vou ficar para fazer o nível 2 do CME. Vende o carro, porque eu não sei como eu vou pagar. Então, esses perrengues ninguém sabe, né? Como assim? Eu falei, olha, eu vou ficar e eu vou continuar. Então, quando eu voltei, eu falei, e agora? Vou andar a pé, né? Eu vou ter que vender o carro para pagar. E, gente, as coisas vão acontecendo. Deus ajuda. Então, assim, Deus ajuda, mas... De fato, não é um processo fácil, né? Tem muitas noites sem dormir, resiliência, resistência. Medo. Hoje, se a gente para e pensa, você tem 300 profissionais que trabalham com você. São 300 famílias, não sei quantas... Não, mais de 700 famílias.
mais de 700, quantas crianças não estão dependendo do seu trabalho, da sua dedicação de estudo, para vocês poderem conseguir melhorar a vida dessa criança, dessa família, porque não é da criança, né? Da família. E esse é o foco, assim, por isso que eu não exponho muito a Follow Kids, né? Todo mundo que entra lá e fala, nossa, como é gigante, como tem... Eu falo, mas eu não gosto muito de... É a menina dos olhos, assim, né? Eu escondo, eu guardo, eu cuido, porque, de fato, assim, é algo que eu creio que Deus me deu, sabe? Então, eu cuido e zelo muito. Mas eu acho que as pessoas precisam ver um pouco também, até para se inspirarem para o futuro, porque essa conversa que a gente está tendo, por exemplo, quantas fisioterapeutas novas também não vão se inspirar através dessa conversa, de estudar, de correr atrás, de ver que conseguem, que podem, através do estudo e da garra, sabe? Sim. Porque através do estudo, não é sorte, estudo e garra. Sim. Mas vão se inspirar nisso. E outros pais também, o outro diferencial que eu vejo é que pais vão ver que existem outras possibilidades. Sim. Então, você recebe pacientes que já vem querendo fazer com você. Eu recebo pacientes que eu não atendo, mas que eu converso com pais, converso depois com alguns filhos, que o conhecimento é muito pequeno. E o pai não vê, acaba que não tem acesso a outras opções. Sim. E acaba que se contenta com aquela pequena coisinha que ele está recebendo. Então, às vezes, mostrar que existe essa opção, que existem esses tratamentos, que existem esse caminho, também é importante para a gente estar ajudando outros pais em outras coisas longe, que vão lá falar com o fisioterapeuta, olha só, olha essa clínica, por que você não está fazendo assim com o meu filho? Sim. Por que você não faz esse curso aqui para poder atender melhor meu filho? Sim. E hoje, assim, na área de aprendizado, né, de cursos, existem muitas possibilidades, né? Então, a pessoa que quer aprender, que não quer só fazer um pouco mais do mesmo, ela consegue, né? Consegue. Com cursos online, com pessoas que estão aí, né, há anos dando muitos cursos, enfim. A gente mesmo tem curso muito bom, básico, mas que já vai dar uma outra visão sobre avaliação, sobre o crescimento do bebê, que você faz online, são cursos curtos, já vai mudar um pouco essa avaliação que você vai fazer. Sim. É um curso barato, simples, que você pode estar ali já, né? É um tiquinho só a mais, mas vai mudar muita coisa. E na verdade, que é o início do pensamento da Bíblia, já muda muita coisa que você vai fazer. Uma coisa que eu percebo no dia a dia é que, assim, né, ao longo de muitos anos, você sabe o que vai dar certo. Você sabe o que vai dar errado. Então, muitas vezes, quando leio um protocolo, eu falo assim, gente, muda isso, isso, isso. Depois eu explico. E aí elas entendem que precisa mudar, né? Elas falam, não, tudo bem, vamos mudar. Ou muda só, faz essa atividade e depois essa. Então, tem muitos protocolos que a gente descreve todo o processo que a criança vai realizar ali dentro da clínica. Então, eu falo, olha, vamos começar com o andador e vamos terminar dessa forma. Por quê? Tem horas que eu não tenho como explicar, mas ao longo eu sei, né, que o processo e o quanto essa criança vai dar conta, o que ela precisa, ou a organização, coloca uma faixa aqui pode entrar um kinésio, acho interessante fazer isso, acho interessante fazer um TCI, vamos fazer um TCI com neuromodulação. Então, a gente fica o tempo todo se falando, mas isso com base em quê? Estudo e conhecimento. Então, eu já ouvi até de pais, tá? Por que você estuda tanto? Você vai para congresso, você gasta seu tempo. De fato, eu abri mão de muito tempo com a minha família, com meu filho, para me desenvolver, para desenvolver tudo que a gente faz hoje na Follow Kids, né? Não sou só eu falo isso hoje, né? Nós temos coordenadores, supervisores excelentes na área de autismo e dentro de muitas outras áreas, mas, de fato, foi uma caminhada e uma jornada de estudo e de interesse pela área, né? Para que, de fato, a gente consiga, porque não é só sobre gerir um negócio. Não, não é. Né? Não é. E você está gerindo uma família como um todo, e o quanto essa família também vai ter de ganhos na relação com o seu filho, com o seu marido, porque é complicado. Eu venho de uma família com criança, né? Eu sou irmã mais velha, eu tenho irmão do meio e tenho a Estelinha, que é o nosso bebê até hoje, de 30 anos.
Mas o relacionamento da minha mãe com meu pai tem fases que foram fases muito complicadas, porque a Estela não dormia. E isso tudo levava para vocês. Sim. Vocês acabam que vocês também fazem parte. É uma família. Hoje, eu vou te falar que as famílias, quando chegam no primeiro contato, eu sempre peço para ir o pai e mãe, né? Para irem os pais, né? Os responsáveis. Eu já falo sobre tudo isso. Eu acho que a família precisa ser preparada, ainda mais quando chega um bebezinho com diagnóstico de paralisia cerebral, com que já sai do hospital com diagnóstico, e essa família chega para ser acolhida. Então, eu hoje, ao longo, né, com a maturidade que a gente vai começa a ter e entendendo todo o processo, eu já mostro para o pai, olha, nesse momento você vai ter que segurar, ela vai ter que dar conta de trazer para terapia, de fazer isso, de fazer aquilo. Não existe quem faz menos, quem faz mais, existem vocês dois dando suporte um para o outro. Então, eu sempre tenho essa conversa, né? E a questão da culpa, né? A culpa é de quem? Por que aconteceu isso? Mas será que é porque nós viajamos? Então, fica isso. E eu sempre falo, não, vocês não vão achar essa resposta, não é hora para isso. Né? A gente está junto. Então, essa fase de acolhimento e de mostrar um pouco do processo é importante, né? Para que eles consigam ter uma vida melhor, aceitar e viver esse dia a dia. Essa fase do luto é importante, sim. Você ter o acolhimento de quem já vê um monte e vai te dar algumas respostas e até uns puxões de orelha. Calma, vai com calma, vamos junto. Mas é um luto. Eu tô com uma mãe que o bebê tem 3 meses, ela entrou no site e comprou um Teratox. Nenhum Teratox sai sem pedido médico. E nenhum médico que é fisioterapeuta quer assinar o pedido. Porque não tá com diagnóstico fechado. Mas você vê, não tem epilepsia, não tem, pode usar. Poderia, mas não vai sair. Não vai sair. E eu vou conversar, porque eu tô aqui, mas eu quero ligar e conversar com ela, porque ela tá no momento de luto. E ela tá vendo qualquer coisa que possa ajudar a filha dela. Sim. Então, eu acho que antes do Teratox ou de qualquer coisa, eu acho que ela precisa de uma conversa. Apoio, de uma conversa. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Eu recebo muitas mães, Juliana, que eu faço o primeiro contato e depois marca e ela só quer chorar. Ela não quer, sabe? Ela só quer que eu sente do lado, que eu abrace de novo, que eu fale tudo de novo. Tem horas que elas não conseguem captar o que eu falei ali no primeiro contato e aí elas querem que eu fale tudo de novo. Então, eu percebo isso, né? Às vezes elas querem chorar, elas querem ser acolhidas, elas querem ouvir de novo, olha, nós estamos com você, nós estamos em todo o processo, a gente vai te dar apoio. Então, isso faz parte, né, desse mundo que a gente escolheu, que a gente ama, mas que é difícil. Né? É um momento que é muito difícil para todas as famílias e a cada processo. Né? Eu sei porque eu estou agora com adolescentes, né, que é um processo que estão pesados, que são grandes e que as mães ficam, como que eu faço, como que eu levo para a escola, estão cansadas. Então, assim, a cada fase é um processo que a gente precisa estar dando apoio. Né? E eu acho isso muito importante de você falar, porque, por exemplo, outra coisa que acontece, pedem alguns produtos, pedem um Teratox, eu vejo que é uma criança de 18, 20 anos. E não é uma criança mais, né? Mas eu vou chamar de criança. Você vai chamar. Eu chamo Estela, tem 30, é minha criança. 18, 20 anos. É a mãe que tá pedindo, eu peço o telefone da físio, eu vou ligar pra físio. Eu vou falar, você tem certeza? Você já conversou com essa mãe? Você não tá dando uma carga a mais pra essa mãe? Qual é o objetivo real que você quer com isso? Porque a gente não vai mudar mais estruturas nessa criança, nesse adulto. Eu não vou mais mudar essas estruturas. Você tem certeza? Porque você está dando eu vejo pela minha mãe. Vai dar uma carga. Aí a mãe se sente culpada. Mãe vive culpada. Então a gente se sente culpada. Porque não conseguiu colocar, porque deveria. E aí o fisioterapeuta orientou, né? Almoçar com a roupa, ver televisão com a roupa. E aí já é bem diferente de você colocar num bebê. Sim. Que você coloca rápido numa criança pequena. Sim, e você vai ver reais mudanças. Sim.
porque as pessoas acham que eu não quero vender, mas eu quero vender a realidade, é diferente. Mas assim, o que acontece é que quando é um adolescente, né, um jovem, que utiliza já o recurso há muitos anos... É diferente. É diferente, a mãe tem habilidade, né? Quando é o primeiro e já é um adolescente, um jovem, aí tem que, de fato, pensar, né? Não. Agora, muitos, eu vejo... eu tenho adolescentes que usam Teratogs e, de fato, parece que não fica sem, assim, porque já fica tão bem posturado. Sim. A mãe não abre mão de colocar, entendeu? Mas já tá um tempo. Já vive isso. Eu tô falando de pacientes que nunca usaram. Tem lá todo ano, vem o senhor, o pai, compra o 410. É sempre o mesmo tamanho. A gente já conhece, sabe? Não tem problema. Às vezes, para ele, como ele já tem tanto pedido médico dele... Eu deixo ele mandar depois, não tem problema. Sim. Mas um novo, o fisioterapeuta tem que ter esse cuidado com o conversar com o pai. O que o pai realmente ainda consegue fazer. Sim, isso é verdade. Isso é uma realidade que a gente tem que pensar, que é o dia a dia do processo da reabilitação, né? E esse processo, assim, você falou muito do PID de envolver o pai. A gente falou que depois da pandemia, esses pais estão se envolvendo mais, realmente. Mas, e pelo que eu entendi também na sua clínica, é um pensamento que os seus profissionais levam com eles, né? De estar sempre pedindo feedback e dando feedback. Essa é uma rotina da clínica, né? A gente está sempre conversando com os terapeutas para que eles deem feedback. E a gente também organiza alguns trimestrais, outros semestrais para ter essa reunião, que é uma reunião mais séria, assim, né? Que é aquela reunião que eu digo mais séria, porque aquele momento é todo do pai com o terapeuta. Então, nesse momento, ele anota o que passa ali, né, no pensamento do pai, sobre o desenvolvimento, o que ele almeja, o que ele acha que seria possível dentro dos objetivos. E aí une o desejo do pai com as avaliações. Então, aí o pai ele já se sente participante. Né, de todo esse processo, porque ele está ali junto com o desenvolvimento. Isso depois, né? A criança vem, passa, faz o primeiro PID, é avaliada, e depois começam os processos de reavaliação. E aí tem essas reuniões. Uma outra questão que eu queria ver com você é que às vezes eu te indico para pacientes que não estão no estado. Porque eu lembro que na conversa na pandemia, você ia começar um trabalho de atendimento, de treinamento do pai. Como é que era mesmo? Era não, na verdade é porque foi liberado, né, o atendimento online. Uhum. Então, a gente começou a fazer, começou a dar muito certo. Hoje, acaba que a gente trabalha muito com supervisão. Né? Então, assim, os pais, a gente tem pacientes em Portugal, em Orlando, África, estou falando, né, também de fora, né? Sim. Porque, assim, às vezes a pessoa teve uma mãe de Nova York e resolveu vir embora. Começou a perceber que era impossível fazer toda a demanda e começou a entender mais sobre o tratamento e veio. Então, na maioria das vezes, a gente consegue dar esse suporte de forma online. Mas o que a gente recomenda é a criança que precisa de integração sensorial, que precisa de um recurso, ela tem que procurar um ambiente de clínica. Né? Então, na maioria das vezes, a gente consegue dar esse suporte e tem pessoas que não têm acesso. Por exemplo, se eu moro no interior do Pará, eu tenho minha fisioterapeuta que tem. Você daria também esse suporte a fisioterapeuta direcionando qual vai ser o tratamento? É um suporte de supervisão. De supervisão. Né? E aí monta o PID, organiza, olha os vídeos. Isso a gente faz muito. Eu vou te falar assim, Juliana, a gente nem dá conta da quantidade de supervisões. Hoje, assim, eu preciso treinar mais pessoas, porque hoje a demanda é bem grande. Eu acho ótimo. É ótimo, assim, porque a gente também se sente participando, né, e ajudando, né, e dando suporte a outras famílias, né, que não estão tão próximas da clínica. Não, eu acho ótimo, que precisa, porque, de novo, tem profissionais que têm dificuldade realmente. Lógico, de raciocínio. Não, mas mesmo se não tiver, mas tem curso online, mas é completamente diferente você fazer um curso online sobre avaliação
do que você vir aqui e fazer parte de cursos com você e fazer né, Sim. tá presente, tirar dúvidas e tal, né, e ver outros eu vou te falar pacientes, qual é a diferença minha, assim, né, o que eu penso. A diferença dos nossos cursos é porque a gente traz prática clínica. É óbvio que a gente trabalha baseado em evidência, a gente está sempre lendo, vendo o que tem de novidade. Mas existe algo muito maior que é o dia a dia. É o que deu certo, é o que não deu certo, é o feedback do pai, é o que a gente sabe que precisa ser feito, é não procrastinar, né? Porque a gente sabe que muitas vezes você olha o paciente e a gente percebe, né, que, mas por que você não fez isso? Exemplo, eu fui dar um curso de estimulação periférica elétrica. E aí, tinha um aluno que falou para mim assim, não, eu só vim para fazer o curso de novo porque eu não me sinto segura e eu queria ver a prática. Mas eu já fiz 3 vezes esse curso. Aí eu fiquei olhando, sabe? Então, assim, na verdade, será que ou ele não quer? Não, será que ele não quer fazer, né? Porque, assim, eu sempre fui, assim, eu fazia os cursos e eu ia, vamos embora. Então, até as mães falavam, Marcela, quando você chegava dos Estados Unidos... estimulação periférica, as pessoas devem ter um pouquinho mais de medo, né? Mas não tem porquê, e é isso que eu falo. Não tem por que você ter medo. Você tem que ter os protocolos, você tem que ler literatura e colocar no paciente. Você tem que ter foco e objetivo. Entendeu? Então, assim, tem coisas que você olha e você fala, por que não? Por que você não fez até hoje? Essa criança podia ter, né, tá muito melhor, ter ganhado muito mais, enfim. Mas essa é uma questão engraçada. Até eu viajei agora há pouco tempo e aí uma mãe me ligou e falou assim, tô doida que você chega, porque você sempre chega com a sua cabeça cheia de novidades. E eu sou desse tipo, assim, eu tô caminhando no lugar e eu falo, nossa, aquilo ali é muito legal, dá para fazer na clínica. Nossa, isso aqui é muito... Não, eu sou do tipo que eu fico pensando em clínica, em follow kids, em paciente, em criança. O tempo todo a minha cabeça funciona dessa forma. E quais são as novidades? Eu não posso contar muito sobre novidades, né? Depois você me conta no off. Não posso dar spoiler. Depois você me conta no off. Mas... Poxa vida. Mas de fato a gente, para quem respira reabilitação e trabalha, ainda mais na área infantil, porque você está pensando aí no futuro dessa criança. E eu sempre falo, gente, é para ontem. A gente tem que pensar em objetivos. Olha bem, o tempo vai passar. 10 anos está chegando, 7 anos está chegando. Assassino. A marcha e tudo que a gente tem que fazer é logo. Né? Então, assim, fisioterapeuta que está procrastinando, estude e haja, né? E haja. E amiga, ação. Para a gente finalizar, eu queria saber, eu fiz essa pergunta para todo mundo, eu vou fazer para você também. Mesmo com toda a sua experiência, qual é a maior dificuldade que você ainda encontra na fisioterapia neuropediátrica? Pode ser pai, pode ser governo, estudo, profissionais para contratar. Qual é a sua maior dificuldade que você acha? Olha, pensando na fisioterapia, e aí você está falando geral, né? O que eu vejo... na fisioterapia neurológica. Tá, então, mas nível... O que você acha que é o mais... O que eu tenho visto aí com base até no estudo que eu estou fazendo, tá? De fisioterapia. Eu vejo muita gente fazendo psicomotricidade achando que está fazendo fisioterapia. Eu vejo muita gente fazendo... E aí eu estou falando com propriedade, tá? É muito diferente você utilizar um escorregador, pensando em todas as propriedades ali de biomecânica, né? De cinésio, tudo que está na sua cabeça, e você só vê uma criança brincando, descendo. Então, assim, o que está me chocando é muita gente, eu não sei se é a geração pandemia, se é essa geração que é fazendo uma mistura de psicomotricidade com não sei o quê, com fisioterapia, não sei. Então, assim, ou nada, não sei. Sabe, uma brincadeira de desenvolvimento psicomotor com crianças severas. Com crianças que precisam de fisioterapia. Né? Eu não estou falando de crianças de atraso de desenvolvimento que é da turma da almofada. Né? Eu estou falando o que eu percebo de crianças dentro do autismo, né? Profissionais que estão atendendo autistas severos e que não sabem o que estão fazendo.
Então, não atendo. Então, na fisioterapia, eu tenho percebido muito isso, sabe? Então, assim, essa é uma questão, Juliana, que eu não estou dizendo que eu sou 100%, né? Eu não quero... Quem sou eu? Eu sempre falo, quem sou eu na fila do pão? Mas, na verdade, não é por falta de falar, porque eu falo muito. E eu sempre falo isso. Gente, a TO é até aqui, a psicopedagogia é até aqui, a musicoterapia é até aqui, porque senão é todo mundo fazendo mais o mesmo, né? E eu estou falando a nível geral, assim. E aí você começa a olhar Instagram, você começa a ver, porque todo mundo começou a postar e fazer Instagram profissional, e aí você olha o Instagram de um psicopedagogo, você olha um de TO, e tá todo mundo fazendo motor fino, escrevendo sobre motor fino e falando, entendeu? Aí você olha um outro de aba, que tá fazendo AVD e que tá trabalhando motor fino, e que tá falando de músculo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Todo mundo fazendo tudo muito parecido e não entende a essência e especificidade do seu setor, da sua área. E não vai a fundo naquela sua área. E quando você começa a conversar, vou te dar um exemplo da psicopedagogia. Quando você começa a falar sobre avaliação, desenvolvimento de avaliação, quando você começa a falar de avaliação padrão ouro, quando você começa a falar da área pedagógica, e aí eu falo com propriedade porque eu cresci dentro de escola, eu inclusive fiz psicopedagogia, né, porque eu achei que eu ia trabalhar em escola, você vê muita gente que não tem noção. Eu faço muita entrevista, eu recebo muitas pessoas, e eu olho e falo, a pessoa não sabe o que é psicopedagogia. Como que ela vai trabalhar com uma criança em neuroreabilitação? Entendeu? Então, assim, eu acho que a essência da especificidade de cada área, as pessoas precisam repensar. Acho que falta estudo, né? Então, eu acho que é o estudo mesmo. Não é o que estão fazendo no Instagram. Acho que tem muita gente só copiando a atividade um do outro. Entendeu? É o palito que coloca na caixinha, é a bolinha colorida que coloca na caixinha colorida, é o jogo de não sei o que, entendeu? Mas assim, eu tô fazendo pra quê, por quê, qual o meu objetivo, que área que eu tô, qual o objetivo, entendeu? Então, assim, e isso acontece na fisioterapia. Sim. Isso é real. Sim. Acontece na fisioterapia. Você vê criança no balanço. Ah, tô trabalhando tronco. Tá no balanço. Mas é real. Mas... Entendeu? Então, assim, eu acho que, de fato, a Brafim está fazendo uma revolução agora, né, com as provas de neuro. Tudo que vem acontecendo e o que vai acontecer, acho que a fisioterapia vai ter que melhorar. Você acha? Acho que não vai ter saída. Acho que a fisioterapia, assim, as pessoas vão precisar começar a estudar mais, vão precisar ter que se aprimorar mais. Não vai ficar mais quem brinca na fisioterapia com a criança. De neuroreabilitação com criança. Juliana, eu quero te fazer uma pergunta. Tá. Quantas pessoas há 15 anos atrás, de 15, sei lá, quanto tempo tem? 20. Falava assim, eu quero fazer neuroreabilitação infantil. Você ouvia do fisioterapeuta assim, o que você vai fazer quando você terminar? Neuroreabilitação infantil. Eu fiz um curso, o primeiro curso da Billy foi em 2010. Eu lembro até hoje, porque foram 51 mulheres no curso. Mulheres, gente, sempre mulher. E nós tínhamos 2 recém-formadas só. Então são pessoas de essência que queriam mesmo estar ali. E sabiam que estava ali. Estou indo para um curso da Beverly, que eu sei quem é isso que eu quero fazer. Então, assim, existe essa diferença, sabe? De quem está surfando agora nessa onda de inúmeros diagnósticos de autismo, né? Enfim, as crianças precisam, A gente tem algumas pessoas, porque eu estou pensando, porque não tem nossa idade. Estou generalizando, não tem nossa idade, mas, por exemplo... Tem algumas dos 30, 29, 30 e pouquinho, 30 nova, que assim que se formaram, já começaram. Que se formaram em 2016, já começaram a fazer cursos também. Não, eu não estou generalizando. E são as que são boas hoje, mas é muito pouco. O que eu tô são 270 mil fisioterapeutas cadastrados no CREFITO. E quando você começa a olhar o que está circulando,
É isso que eu tô falando, assim, sabe? Então, acho que as pessoas precisam estudar, Mas é uma se área muito especializar. difícil, né? Hoje o hype não é neuro. O neuro nunca vai ser o hype. Mas muita Eu acho gente que a pessoa vai se trabalhando. apaixonar. Mas, o Muita problema... gente trabalhando. Então, assim, acho que para quem escolhe, eu falo isso todas as reuniões, para todos. Se você escolheu estar aqui, se você escolheu neuro, se você escolheu trabalhar com criança, que é o ser mais precioso daquela família ali. Então, estão todos, você está entregando seu filho na mão de um adulto porque você tem muita expectativa naquele tratamento. Sim. Uma mãe não sai pegar ônibus, pegar carro Uber para vir para o tratamento para a criança brincar. Não. Então, eu acho que essa responsabilidade, esse olhar, esse cuidado... tem que não dormir, tem que estudar. Aí algumas pessoas, eu não tenho tempo. Então, o que você faz de 12h às 6h? Você tem que ler artigo, você tem que... Porque você escolheu isso. Fim de semana você tem eu que tô brincando, tá? Mas eu fiz muito isso na minha vida, né? Você tem que encontrar um tempo. Não, porque você tá escolheu. Tô brincando da madrugada, porque senão o povo vai achar que eu tô querendo... Mas porque existe idade para isso. Existem idades. A gente... Com 20 anos, a gente ficava na madrugada, na noitada. Então, em vez de ficar na noitada, vai estudar. É idade para fazer isso. A gente não tá falando de passar a madrugada com 40 anos de idade na cara que a gente tem. Mas no início, no colégio, na faculdade, é isso que você tem que fazer mesmo. Sim. Você tem que... a minha orientadora Luanda me deixou muitas madrugadas agora, há muito pouco tempo, estudando. Mas eu vou você te falar, fora da curva. Mas eu vou te falar que eu acho que é isso. Você tem que encontrar um tempo para se dedicar, se essa foi a sua escolha. Se a sua escolha é trabalhar com criança vulnerável, né? Que Sim. tem a criança que chega na Follow Kids hoje, eu falo isso, que as pessoas, inclusive, assim, a gente tem essa fama, né, de trabalhar com as crianças que são mais severas, que já tem diagnóstico fechado, que já vem com uma história ou com um diagnóstico, enfim, um pouco mais severo. Tem que gostar, tem que querer, tem que amar. Então, não tem para onde ir. Também acho. Estudar, galera. Muito. Estudar. Obrigada. Foi muito bom. Falei muito.